Quatro Notícias. Oferecimento Meni Engenharia. 30 anos. Mais de 1,5 milhão de metros quadrados construídos. Jornal Diário. O seu novo jornal de fato. Taust. Faz toda a diferença. Oral Center. Centro avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. De novo, a obrigatoriedade para acionar o farol baixo durante o dia nas rodovias brasileiras. O PIB volta a ter uma queda recorde e preocupa os economistas brasileiros. Mudança na qualificação técnica, a importância de se dedicar ao ensino técnico para o mercado de trabalho. Reestruturação do ensino, da educação, do ensino médio. Docente da Unesp é o nosso convidado para falar sobre o tema. Univem, Faculdade de Direito, dá sequência à sua Semana Jurídica. E daqui a pouco mais um convidado falando sobre um tema importante no meio jurídico. A SECAM, a Semana de Ciências Agrárias de Marília. O evento prossegue, importante, envolvendo a medicina veterinária e as agrárias. Afinal de contas, o agronegócio é o que tem sustentado a economia brasileira. Osteoporose, o dia a dia alerta contra a doença. Dicas importantes para a população. E atenção, mulheres, Feira da Saúde na Praça do Tiro de Guerra nesta sexta-feira. Dicas preventivas à saúde da mulher, começando pelo câncer de mama. São destaques que você confere a partir de agora aqui no 4 para você ficar muito bem informado. Trigésima terceira Semana Jurídica do Univem, um evento tradicional da Faculdade de Direito do Univem, voltado para os futuros juristas e, como não, para quem também está no meio jurídico. Hoje o nosso convidado, é o convidado também para a palestra, o doutor Flávio Luiz de Oliveira. Doutor Flávio, boa noite. Boa noite. Quem é o jurista Flávio Luiz de Oliveira? Formado no Univem em 92, posteriormente mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná, respectivamente em 99 e 2001. E desde 1998, após lecionar 2 anos no Univem, à época Fundação de Ensino de Soares da Rocha, estou vinculado à Instituição Toledo de Ensino em Bauru, a IT. Bem, eu disse, o senhor é um formado na Faculdade de Direito do Univem. A Semana Jurídica, 33º ano, super tradicional, não? Perfeito. É uma honra, né, poder retornar à minha casa, onde me formei, onde tudo começou, onde tive a minha primeira experiência, nos idos de 1996. Bem, o seu tema, que vai abordar aqui também, qual será? Os pronunciamentos judiciais, iremos focar as sentenças e as decisões interlocutórias no novo Código de Processo Civil, que mudou o paradigma e os critérios a fim de elucidar algumas questões e romper alguns dogmas. Aliás, sua opinião, a mudança do novo Código de Processo Civil foi benéfica, no geral, para a população? Em alguns aspectos, diria que sim, em outros, não. Nós estávamos no meio de uma onda reformista, quando surgiu a proposta do novo Código. Todavia, a proposta inicial foi aprovada no Senado Federal, foi desconfigurada na Câmara dos Deputados e acabou vindo a lume essa última versão, que eu diria, desconfigurada. Digo isso porque ela não retrata, inclusive, a exposição de motivos. É algo até inusitado, poucos juristas talvez saibam, mas a exposição de motivos está atrelada ao projeto originário do Senado e veio a lume o projeto da Câmara, ou melhor, com alterações da Câmara dos Deputados, o que faz com que alguns aspectos não estejam devidamente adequados à redação da exposição de motivos. Até eu diria, de maneira provocativa, talvez poder-se afirmar que seria um Código de Processo Civil sem uma certidão de nascimento precisa. Bem, aliás, cobra-se muito a agilidade da justiça no Brasil. O novo Código ajudou nesse sentido? Na verdade, há uma polêmica sobre isso, embora o movimento, né, da conciliação, da mediação, enfim, até da própria arbitragem, que é salutar, diga-se de passagem, mas ainda temos algumas resistências, inclusive dentro do próprio judiciário, até porque alguns magistrados deixam de fixar
sobre o argumento de que isso atrapalharia a pauta que já está organizada, claro, em algumas comarcas e alguns ofícios, quando, na verdade, em geral, nós sabemos que a morosidade ainda, infelizmente, impera. Doutor Flávio, no futuro, o que precisa ser melhorado para uma agilidade e um melhor benefício do novo Código de Processo Civil à população? Todos nós sabemos que a reforma legislativa é apenas um passo. Se nós não tivermos uma reforma ideológica e aqueles que atuam no cenário forense, os protagonistas desse cenário, se não houver uma mudança da mentalidade, da maneira de pensar o direito, nós não avançaremos, infelizmente. Destaque final, novo Código de Processo Civil para a sua palestra. Na verdade, avançou-se sim sobre o critério denominador do que é a sentença, do que é a decisão interlocutória, embora houve alguns retrocessos em relação a outros conceitos, e nesse particular, precisamente, como eu disse, nós não podemos continuar repetindo a mesma coisa. Esse é o tema da palestra. Muito bem, obrigado ao doutor Flávio Luiz de Oliveira, docente e que vem, portanto, na área jurídica, especialista, está aqui, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, vem a Marília, formado aqui na Faculdade de Direito do Univem, como palestrante para o evento tradicional, a 33ª Semana Jurídica do Univem. Obrigado pela presença. Bem, um alívio para os universitários, faculdades e universidades, o financiamento estudantil. Finalmente, o Congresso aprova o dinheiro. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que libera crédito suplementar de 1,1 bilhão de reais no orçamento fiscal da União para a educação. Desse total, 702,5 milhões são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Outros 400 milhões e 900 mil são para o Exame Nacional do Ensino Médio. Para agilizar o processo de aditamento dos contratos, o MEC vai abrir o CIS-FIES a partir das 15 horas desta quarta-feira. Esse é o procedimento para que os estudantes iniciem a solicitação dos aditamentos para o segundo semestre deste ano. Eu quero, inclusive, aproveitar um momento para tranquilizar os jovens do Brasil, estudantes universitários, que aqueles que se submeteram e que entraram no site do MEC para pleitear recursos do FIES, eles não terão nenhum prejuízo. O retardamento, o atraso provocado pelo fato de que o Congresso não tinha votado até então o PLN 8, ele não prejudicará de forma alguma os beneficiários do FIES. Então, todos eles serão preservados nos seus direitos e terão a garantia, por parte do Ministério da Educação, de que os contratos serão honrados, tanto contratos antigos, renovados, como contratos novos. O valor destinado ao FIES vai ser utilizado para quitar a dívida referente às taxas de administração do governo com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil. Os bancos aguardam esse pagamento para liberar os aditamentos referentes ao segundo semestre deste ano. Para 2017, o governo já enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária contemplando 21 bilhões de reais para o FIES. De acordo com o MEC, isso vai garantir a continuidade dos financiamentos e a manutenção dos contratos com os agentes financeiros do fundo. Muito bem, a gente continua falando sobre educação. O Congresso Nacional acaba de instalar uma comissão especial formada por deputados e senadores para analisar a medida provisória proposta pelo presidente Michel Temer, estabelecendo uma reforma no ensino médio do país. Tentando impor, através de medida provisória, sem o debate amplo com especialistas, realmente fica difícil, não pode ser a curto prazo. É necessário, mas não pode ser a curto prazo. Quem vai comentar é o nosso convidado, especialista em educação, o doutor Vandeir Pinto da Silva, especialista em educação, docente do campus da Unesp em Marília. Vandeir, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. E a reforma do ensino médio, sua opinião? A reforma do ensino médio começa equivocada. Equivocada porque não poderíamos imaginar uma reforma deste porte que altera a Constituição da Lei Diretriz da Educação brasileira na forma de medida provisória, assim apressada
e modificando substancialmente o que é mais sagrado para nós, que é o tipo de formação que se pretende ministrar ao estudante do ensino médio. Então, é uma reforma que vai ainda demandar de nossa parte, de todos aqueles que estão atuando na área da educação, muitos debates e muitas ações buscando suprimir essa medida provisória ou modificá-la naquilo que ela tem de mais danoso. Bem, na sua opinião, como especialista em educação, o que pode e deve ser mudado de forma imediata? O ensino médio, ele tem uma característica ainda frágil no Brasil. Nós sabemos que até 2014, apenas cerca de 57% da população brasileira com idade até 19 anos concluiu o ensino médio. Então, isso faz com que o ensino médio ainda tenha que evoluir muito, que nós tenhamos que expandir muito. Então, um equívoco que está presente é avaliar parcialmente o ensino médio e dizer que o ensino médio precisa ser modificado em função de avaliações parciais. Acabando com disciplinas como educação artística, educação física, espanhol, sociologia, fisiologia, filosofia. Filosofia. O senhor comenta. Esta medida, ela transgride o objetivo principal do ensino médio, que é a formação integral do estudante, nos campos das linguagens, retira das linguagens a educação física e a educação artística, suprime da área de humanidades a filosofia e a sociologia. É uma proposta que pretende propor uma formação em tempo integral, mas não propõe nada de formação integral, que é o que nós desejávamos. Então, não é possível imaginar uma formação integral que suprima disciplinas. Nós estamos precisando de uma formação interdisciplinar. E interdisciplinaridade supõe disciplinas integradas, objetivando a formação do estudante em todos os âmbitos da sua vida, não só no âmbito técnico e muito menos só na linha de língua portuguesa e matemática. E isso é para atender avaliações parciais e melhorar as estatísticas de avaliação brasileiras, tanto aqui mesmo como fora do país, como se língua portuguesa e matemática você também não aprendesse por meio das outras disciplinas que compõem o currículo, tão necessárias hoje do ponto de vista do que se requer para um cidadão que possa integrar o mercado de trabalho de forma criativa, para um cidadão que possa opinar criticamente e modificar as situações do nosso meio que requerem um âmbito cultural, um âmbito social muito mais aprimorado do que em outros tempos. E é claro, antes de mais nada, também valorizar o profissional de educação. O professor do Brasil ganha muito mal, tem que se exigir muito em termos de qualificação dele para a transmissão aos alunos, mas tem que se pagar bem e proporcionar essa qualificação. É isso, Vandeio? É isso, a proposta não toca nisso. A proposta, ela, ao contrário disso, considerando que existem poucos profissionais, poucos futuros profissionais interessados na carreira docente, ela abre para que alguns interessados, ditos de saber aí já consolidado, possam aventurar algum bico na área da educação. É lamentável, nós temos que ter profissionais realmente qualificados, formados em licenciatura, com metodologias adequadas, que é o que requer a situação atual dos estudantes e tem direito eles, sim, de um ensino de boa qualidade. Então não basta pensar aquela proposta de vamos ter até 25% de escolas em tempo integral. Nós queremos formação integral, não é escola de tempo integral simplesmente para acolher os filhos das classes trabalhadoras que precisariam de um local para ficar no horário diferente daquele que já
utiliza para realizar suas 800 horas anuais de aulas. Muito bem. Obrigado, Vandeir Pinto da Silva, especialista em educação, docente da Unesp Campus de Marília, o nosso convidado especial também para dar a sua opinião sobre essa proposta da reforma educacional. E duas novidades no trânsito. A Justiça volta a permitir multa a quem dirigir com farol desligado durante o dia nas rodovias. Só que primeiro tem que ser rodovia sinalizada. Mas como teoricamente na prática é uma prevenção em termos de educação e prevenção à violência no trânsito, é melhor você, se for viajar pelas rodovias brasileiras durante o dia, acionar o farol baixo. Isso vai significar mais segurança no trânsito. E a Endurbe confirma, a partir da próxima semana, também zona azul na Avenida Sampaio Vidal, entre a Rua São Carlos e a Rua Joaquim de Abreu Sampaio Vidal. Ali, inclusive, temos estacionamentos 45 graus e para proporcionar a rotatividade no estacionamento, a zona azul também ali será implantada. Daqui a pouco vamos falar sobre a SECAM, a Semana de Ciências Agrárias e o Ensino Técnico. Já, já.